Oi, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai dar mais uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando, mas vocês podem já começar a se apresentar ali no chat. A gente vai ter lista de presença para validar a presença da formação, mas a gente gosta de ver vocês, saber de onde vocês são. A gente já vi que o Emerson está aqui, de Rosário do Sul, que estava com a gente no último encontro, o Nelson, que é médico na unidade de Brochier, a Indiara, do município de Chuvisca, que é enfermeira responsável técnica. Sejam todos muito bem-vindos. E já já a gente começa, tá bom? Então, vamos começando. Bom dia a todos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. A gente
Está entrando, então, no nosso módulo 8 da formação e atenção primária para gestões municipais. Lembrando que o encontro, ele sempre é gravado, depois está disponível no YouTube, no Moodle, vocês podem assistir depois, podem compartilhar com outras pessoas. Pode passar, Will. Vou começar me apresentando, então. Eu sou a Marina, sou sanitarista, bacharel em saúde coletiva pela URGS. Atualmente eu estou no mestrado em saúde coletiva, onde eu estudo municípios rurais do Rio Grande do Sul. Sou especialista em saúde coletiva pela residência multiprofissional da URGS e sou servidora pública na divisão de atenção primária do Rio Grande do Sul. Vou passar para o Will se apresentar e para a Pietra. Bom dia a todos, eu sou Pietra, sou enfermeira formada pela Universidade Federal do Rio Grande. No momento estou fazendo residência em atenção básica na Escola de Saúde Pública e fazendo estágio aqui no Departamento de Atenção Primária do Estado. Bom dia, pessoal. Eu sou o William, sou então formado, sou enfermeiro, né? Tenho a minha área de especialização, uma delas na área de saúde mental e atenção psicossocial. Tenho mestrado em psicologia e sou doutor em envelhecimento humano. E no momento estou atuando aqui então na atenção primária da SES, né, como analista em saúde. Então a gente tem alguns informes para vocês antes de a gente começar a nossa aula de hoje, né, para relembrar alguns pontos. Eu sei que algumas coisas já foram divulgadas para vocês, mas a gente vai dar só mais uma enfatizada, né? Então assim, a gente tem ainda há 25 vagas disponíveis para adesão da segunda equipe da RBC, então os municípios que gostariam de ter acesso à segunda equipe, então caso tenham alguma dúvida, entrem em contato com nós, se manifestem pelo e-mail, porque tem essas vagas disponíveis até serem preenchidas, né? Então é uma oportunidade de vocês aperfeiçoarem ainda mais a atenção primária de vocês, né, com essa questão. Algumas informações também da questão dos indicadores federais. A gente teve em agosto ali a realização então do seminário, que muitos de vocês participaram, a maioria, né? Então, se você tem alguma dúvida, alguma questão sobre isso, também ele continuou como pertinente. Tem um site disponível aqui para vocês, tem o canal do YouTube também com essas questões explicando para vocês relacionadas aos indicadores para ajudar a sanar um pouco dessas dúvidas. Outra questão que está acontecendo, então, com a SES, né, relacionada à população negra, está sendo realizadas oficinas macro-regionais, em específico para a saúde da população negra, tá? Já foi feito um informe com vocês no começo desse mês, deixamos para vocês aqui o site também falando sobre essa notícia e mostrando os próximos locais que estão sendo realizadas essas oficinas, e amanhã a gente está sendo realizada uma oficina, então, especificamente lá em Canela, relacionada a essa questão da saúde da população negra. A gente também tem a questão da alusão do Setembro Amarelo, né, que está sendo promovido, então, 2 seminários, então, relacionados à valorização da vida. Deixamos para vocês também as informações ali, o link para vocês verificarem no canal da Secretaria de Saúde, para ver sobre essa questão desses seminários. Também aconteceu agora em setembro ainda o lançamento do guia da implementação do programa V, tá? Que é a saúde do homem. Tem aqui para vocês o link, então, falando sobre essa questão, também sobre esse seminário. E também ficou para vocês aqui disponível o link explicando para vocês sobre essa questão do programa, né? Essa questão das vozes do homem. Tem uma cartilha explicando mais aprofundamento sobre esse programa. Tem também um vídeo no YouTube que foi apresentado durante esse evento para vocês acessarem e visualizarem com essa questão. Tá? Outra questão também do informe que aconteceu agora também em setembro é essa questão do rastreamento organizado para o novo método então do rastreamento do câncer do colo do útero. Foi realizada uma live explicando todo esse processo. Tem disponível para vocês aqui o link para vocês verificarem no canal da PS aqui o vídeo para vocês revisarem. Caso vocês visualizaram, ficaram com dúvidas, vocês podem voltar a visualizar. Quem não pôde participar, novamente pode entrar ali, pode visualizar para vocês sanarem essas dúvidas e essas novas orientações que está esse novo processo, então está sendo implementado aos poucos aqui no estado, né? E também teve a questão do lançamento, então, do site, né, que fala sobre os serviços ambulatoriais para as pessoas trans. Então, também tem esse serviço disponibilizado no estado, para vocês conseguirem ver quais são as cidades que estão disponibilizando esses serviços ambulatoriais, para vocês poderem acessar. Então, também ficou o link para vocês aqui na apresentação, para vocês poderem acessar e obter essas informações mais aprofundadas e procurando. Também, por último, a gente tem, então, relacionado
essa questão, então, da live, que vai acontecer, então, nessa nossa próxima sexta agora, dia 19, que é uma live realizada em conjunto, então, com a atenção primária aqui e o pessoal do PIN, para falar sobre a transição vertical do HIV e da sífilis, que é um enfoque principal, então, para as pessoas visitadores do PIN e para os agentes comunitários de saúde, né, os técnicos relacionados com essa parte. Então é uma live mais especificada para esses dois públicos, mas também para as demais pessoas poderem participar, para poderem se aprofundar um pouco mais sobre essa questão desses informes e dessas orientações sobre a questão da transição vertical. E deixa eu só complementar, Will, ali na questão da live da transmissão vertical. Eu vou estar participando junto com as colegas da divisão da primeira infância e da divisão de doenças crônicas transmissíveis, e ela é uma live que ela é bem voltada, então, para esses dois públicos, que são o agente comunitário de saúde e os visitadores, e a gente quer fazer uma fala direcionada para sensibilizar esses profissionais nessas questões, porque para trazer um panorama no estado, né, como é que está a transmissão vertical, como é do HIV, da sífilis, a gente vai trazer várias estratégias, vai conversar sobre questões de sigilo, né, de LGPD, todas essas questões mais delicadas, também vai falar do vínculo, das visitas domiciliares. É bem importante que os agentes comunitários compartilhem, então, com os agentes comunitários para a gente poder disseminar esse conhecimento. A Carol colocou que o áudio está muito ruim, tipo um eco. É o meu áudio, Carol, ou do William? Porque aqui para mim o dele está normal. Se alguém mais tiver algum problema com o áudio, por favor, coloque aqui no chat para gente, só para a gente entender se é um problema geral ou se talvez seja o áudio específico da Carol. Carol, quem sabe tu tenta sair e entrar de novo? Caso, pode ser o teu. Isso. Caso qualquer coisa tiver alguma questão do áudio, por favor, vocês vão comunicando no áudio, tá? É comigo. Eu vou só dar um minutinho que eu vou trocar o microfone, que acho que é o problema do microfone aí. Marina, tu quer dar continuidade aqui? E aí eu já retorno. Pode passar o slide, por favor, e daí eu vou colocando. Então, a gente tem, retomando, né, a gente sempre apresenta o nosso cronograma, a gente está já no encontro de setembro, que é o processo de trabalho parte 2. Para quem não assistiu a parte 1, ela está disponível no canal do YouTube. No mês que vem, no dia 15 de outubro, a gente vai falar sobre as normativas e financiamento federal da PS. A gente vai convidar os colegas do Ministério da Saúde para conversar com a gente. Vai bem importante a participação, vocês já podem trazer suas dúvidas. Não sei quem é que conseguiu daqui participar do evento que a gente teve do seminário da equidade, do vínculo e do cuidado, pode colocar aqui também quem participou, o que achou. E aí, no mês que vem, vai ser específico para discutir essas questões. E hoje vai ser mais focado nos processos de trabalho. Pode passar, Will, por favor. E aqui, trazendo um pouquinho, né, do Fórum de Atividades do Módulo 7, pós-encontro, que foi nossa parte 1 dos processos fundamentais, que a gente perguntou para vocês, então, que considerando as práticas que precisam ser fortalecidas no território e as estratégias de qualificação da atenção à saúde apresentadas, o que pode ser modificado no processo de trabalho das equipes? Aí a gente fez um consolidado, resumiu as respostas, e algumas das respostas mais comuns foram que precisa ser qualificada a promoção e prevenção da saúde, a integração e o trabalho interprofissional, o acolhimento e a escuta qualificada, a qualificação dos profissionais, educação permanente em saúde é algo que precisa ser melhorado, o planejamento e monitoramento das ações, o conhecimento do território e da população, a gente falou bastante do processo de territorialização no mês passado, e engajamento e comunicação unificada. Pode passar. E aí a gente fez na pergunta pré-encontro, né, a gente fez uma pergunta para vocês relacionando, então, os processos fundamentais e o nosso tópico especial que a gente vai discutir hoje, que são as emergências. E aí a gente perguntou o seguinte: diante das situações de emergência em saúde pública que foram vivenciadas nos últimos anos, de que forma que a PS do município foi afetada e como isso impactou no processo de trabalho? E depois que essa emergência passou, quais foram as medidas que foram adotadas para qualificar esse processo de trabalho e para promover o preparo para um próximo evento? E aí vocês trouxeram como
como afetações, né? Reorganização da agenda, que a gente sabe que aumenta a demanda, precisa reorganizar, sobrecarga das equipes, que é algo que a gente tem vivenciado muito no cotidiano, já em situações normais, mas quando a gente tem um evento, isso é ainda mais intensificado, fragilidades estruturais das unidades, questões emocionais, e também algumas medidas que foram adotadas após a emergência e a retomada da rotina. A gente sabe que isso é fundamental. A gente tem eventos que são mais intensos e duradouros, como, por exemplo, a pandemia da Covid-19, que a gente passou meses, né, com restrição de atendimentos, e aí, para voltar, depois, quando a gente olha os números do Estado, né, a gente fez alguns gráficos já há um tempo atrás para olhar como é que estava a atividade coletiva, por exemplo. A gente tem uma constante, daí na pandemia a gente tem uma queda e se levou anos para retomar as atividades coletivas no mesmo patamar que eram antes. Então, essa retomada ela é algo que acontece gradualmente e que tem que ser incentivada, né, pela gestão. Atualização de protocolos, muito importante, a gente falou mês passado, fortalecimento da vigilância, capacitação das equipes, a comunicação com a população e também a infraestrutura. Aqui só lendo alguns comentários, a Marinês falou que participou do evento em Porto Alegre, que foi muito bom. Gostaria de parabenizar todos os envolvidos. A Prefeitura de Panambi, aqui do setor de atenção básica, participou do seminário também, excelente, organizado. Gostaria de que todas as equipes pudessem participar de um evento desse nível. Que legal, a gente conseguiu fazer um evento bem grande, mas infelizmente a gente não consegue contemplar todos os profissionais do Estado, né? Mas é importante que todas as pessoas que participaram do evento atuem como multiplicadoras no seu território, então levando as questões, discutindo, fazendo esses momentos. O evento foi bem importante porque a gente conseguiu fazer de uma forma mais interativa, né? De ouvir os profissionais, de ouvir os gestores, e é que a gente espera que vocês também multipliquem e ouçam os profissionais de vocês e consigam, então, qualificar esses fluxos, esses processos de trabalho a partir do que é incentivado do financiamento federal. A Roseli, nossa colega da 17ª, colocou que o evento também foi organizado, foi proveitoso e muitos elogios. Que bom, Roseli. E aí agora, voltando, né, para o nosso encontro de hoje, a gente vai tratar de alguns tópicos que são atendimento e visita domiciliar, reuniões de equipe intersetoriais, apoio matricial, procedimentos, imunização, assistência farmacêutica, vigilância em saúde e emergência de saúde pública. Bem tranquilo, né, gente? Bem pouca coisa. Só o básico mesmo. E aqui eu só queria fazer um parênteses, que quando a gente divulga a lista de presença para vocês, até vou pedir para a Pietra já colocar aqui no chat para a gente, por favor, Pietra. A gente também tem uma caixinha de dúvidas, comentários, sugestões, e a gente sempre olha aquilo, tá? A gente sempre dá uma lida antes e depois para pensar sempre no próximo encontro a partir das sugestões de vocês. E aí, algumas questões que vieram no encontro passado foi de que a gente não se aprofundou nos tópicos. E isso foi intencional e foi possível, tá, gente? A gente não consegue, em função do tempo. Quando a gente pensou essa formação, a gente pensou algo que fosse para conseguir executar ela ao longo de um ano inteiro, que fosse viável tanto para a nossa equipe da divisão de atenção primária conseguir se propor a fazer algo e conseguir executar até o final, porque dá bastante trabalho, não são só essas 2 horinhas que a gente fica com vocês, mas também que vocês pudessem participar, porque a gente sabe o quanto a rotina do gestor é atribulada, né? São reuniões, incêndios que tem que apagar todo dia, são muitas demandas e formulários, e a gente queria que vocês nos acompanhassem do início até o fim para a gente fazer passar por todos os tópicos que a gente considera que são os mais relevantes em EPS. E aí, para conseguir dar conta dessa demanda e fazer uma formação que englobasse todos esses tópicos, a gente precisa passar de uma forma mais superficial, vamos dizer assim, para os tópicos, porque a gente podia, por exemplo, passar uma manhã inteira conversando sobre reunião de equipe, sobre apoio matricial, mas a gente entende que não seria possível nesse momento com vocês. Então, a gente só vai fazer algumas pinceladas, vai mostrar da importância e a gente sempre deixa materiais complementares. Até uma outra demanda que veio pelo formulário é que a gente disponibilizasse antes a apresentação,
A apresentação ela já está lá no Moodle, vocês podem acessar e estão com todos os links, vocês podem olhar por ali. E aí, sempre que vocês quiserem se aprofundar mais num tópico, por exemplo, reunião de equipe, a gente tem um material específico dentro do caderno de processos fundamentais sobre reunião de equipe. Então, ali vai ter exemplos, vai ter como registrar a reunião de equipe, vai ter um caso fictício, perguntas orientadoras. Então, se vocês têm alguma questão, por exemplo, alguma dificuldade de implementação de reunião de equipe, vocês podem acessar o material. Então, é mais para trazer esse contexto, assim, de que a gente gostaria muito de aprofundar algumas coisas, mas em função do tempo e do que a gente se propôs para essa formação, a gente não consegue. Will, pode falar. Só para complementar, né, Marina, essa questão que a gente colocou, né, tem todo esse, existe uma demanda enorme de distribuições serem feitas no cotidiano, não só aqui, mas também nos municípios, né, e que a gente tem essa questão de que a gente deixou o material complementar sempre junto, que é para ser aprofundado. Então a gente faz, como se diz, aquela pincelada, né, faz aquele tópico para dar explicações e parte, e a gente deixa materiais complementares que vocês podem ir aprofundando ou indo atrás de mais informações, né, que são pertinentes para vocês. Para alguns municípios pode ser que não, para outros sim, mas a gente deixa essa complementação sempre para vocês. E claro, fica disponível lá o nosso contato, né? Tem no final sempre dos e-mails, tem o nosso, no final do slide o nosso e-mail, que vocês podem entrar em contato para tirar dúvidas, contatam a CRS, né, para tirar essas dúvidas pertinentes que caso existirem, né? Mas que vocês possam ir atrás desses materiais, esses recursos que estão disponíveis para vocês aí, para vocês poderem aprofundar ainda mais o assunto, o tópico que seja pertinente para a realidade de vocês do cotidiano, né? Isso, pode passar, Will, por favor. Então, o áudio do Will tá ruim para mim também. Will, acho que tu vai ter que voltar para o outro fone. E só dando andamento em função do tempo, a gente tem bastante coisa para falar hoje. Não sei se a gente vai conseguir vencer, mas entrando já no tópico que é atendimento domiciliar e visita domiciliar, a gente trouxe para vocês, primeiro, para contextualizar o que é, qual a diferença, né? O que é a visita e o que é o atendimento domiciliar. A visita, ela vai contemplar, então, ações de vigilância em saúde. Por exemplo, quando a gente vai atrás fazer busca ativa, né? A gente tem em campanhas, ou a gente consegue, muitas vezes, pela SUS, tirar relatórios nominais de vacinação, quais crianças estão com vacinação em atraso. Aí a gente vai fazer visita domiciliar, vai fazer busca ativa para aquelas crianças. Educação em saúde, a gente tem a problemática da dengue, né, que vem assolando o estado nos últimos anos. A gente pode fazer, nos territórios que são mais afetados, a gente pode fazer ações de educação em saúde antes de começar, antes dos períodos sazonais, né, que a gente sabe que são da dengue. Cadastramento domiciliar, como a gente falou do novo financiamento do Ministério, está muito atrelado ao recurso, né, do componente de vínculo e acompanhamento territorial, desculpa, o cadastramento domiciliar, entre outros. Então, a visita domiciliar, ela vai ter uma característica mais geral. A visita é para todos os públicos, para todos os usuários do território, e ela vai ser mais abrangente. Enquanto isso, o atendimento domiciliar, ele é voltado para públicos específicos com demandas específicas. Por exemplo, usuários que são acamados ou são restritos ao domicílio, seja eles de forma temporária ou permanente. Usuários que estão num pós-operatório, situações agravadas de saúde mental, a gente sabe que às vezes o usuário não consegue acessar a unidade por agravamento de questões de transtornos, e daí o médico, o enfermeiro vai fazer essa visita, adaptações iniciais de puerpério, entre outros. Pode passar, Will, por favor. E aí, quem é que tem que realizar essa visita, né? Essa é uma pergunta que às vezes a gente escuta. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, a visita e o atendimento domiciliar é atribuição comum de todas as equipes de atenção básica, tanto EAP, SF, SB, o técnico de enfermagem, o agente comunitário, que é mais comum, né? É o preconizado que eles façam as visitas, mas todos os profissionais que atuam na atenção primária, os profissionais de multi também devem realizar. E aí o que a PNAB traz é que a atribuição realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio às famílias e pessoas em residências, em instituições de longa permanência para idosos, né, ZLPIs, em abrigos e outros tipos de moradia que são do território.
de acordo, óbvio, com o planejamento da equipe, com as necessidades e as prioridades estabelecidas pela equipe. E também realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas de saúde controlados ou compensados com algum grau de dependência para as atividades de vida diária e que não conseguem se deslocar. A gente tem na atenção domiciliar, né, o AD1, o AD2 e o AD3. O AD1 é de responsabilidade da atenção primária, que são os casos que conseguem esse manejo pela PS, e a D2 e a D3 são os casos aí para melhor em casa, em um serviço especializado. Pode passar. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocando ali no chat, tá, pessoal? Comentários, como é que para vocês, se funciona, se vocês conseguem compartilhar esse cuidado com o Melhor em Casa, os municípios que têm, né? E, além dessas estratégias, né, para vacinação, para cuidado de acamados, a visita domiciliar, ela também é uma estratégia de cuidado, porque ela vai permitir que a gente conheça melhor esse usuário, a gente entenda o ambiente que ele vive e como ele vive. Então, muitas vezes a gente tem aquele usuário, por exemplo, hipertenso, que vai na unidade toda semana, mas está sempre com a pressão arterial alterada, está elevada. E aí troca medicação, faz consulta, e aquela situação, aquele manejo daquela situação, ela não... Parece que ela não caminha, né? A gente não consegue dar andamento, melhoria daquele usuário. E às vezes, quando a gente vai daí fazer uma visita domiciliar para aquele usuário, a gente percebe que ele às vezes é uma pessoa idosa que não tem uma rede de apoio, que ela mora sozinha, que a medicação dela está desorganizada, que ela não tem uma alimentação muito adequada. Então, tudo isso a gente consegue ter um panorama e um conhecimento muito maior daquela rotina daquele usuário a partir da visita domiciliar. Pode passar, Will, por favor. E aqui, para saber mais, então, a gente trouxe esse guia do Ministério, que é de atenção domiciliar na atenção primária, ele é de 2020, ele é bem completo. Aqui tem toda a estratificação de risco, tem perguntas orientadoras. Aí vocês podem compartilhar com as equipes de vocês para qualificar essa atenção domiciliar e entender, porque às vezes fica um pouco difícil, né? As equipes têm dúvida, mas isso é meu, isso não é da atenção primária, é da atenção primária. Nesse guia vocês conseguem ter um norte. Pode passar. Certo, gente. Então vamos testar. Tá funcionando melhor o áudio para vocês ou continua muito ruim ainda? Essas tecnologias não é minha facilidade. Marina, como é que tá o áudio? Pra mim tá melhor, meu. Tá melhor. Sim, melhorou. Tá. Nada que vamos trocar o microfone, né? Depois 3 vezes. Gente, vamos lá então. Então, olha só. Quando a gente fala a questão de procedimentos que a gente acaba fazendo, então, na atenção primária, né? A gente sabe que esses procedimentos podem ser de baixa ou média complexidade, e a gente sabe que alta complexidade acaba indo para a questão da atenção hospitalar, né? Mas é muito importante que o gestor municipal, em si, ele tenha noção, então, de quais são os procedimentos que são ofertados para aquele município. E, claro, essa oferta tem que ser relacionado conforme a demanda do município. Então, eu preciso conhecer meu território, preciso conhecer minha comunidade, né, para poder fazer essa ação. E quando a gente tem essa questão do procedimento, que seja uma coisa clínica, uma questão cirúrgica, né, eu preciso então ter, além de organizar toda essa questão de conforme a demanda e a necessidade, que eu tenha infraestrutura necessária. Então eu não posso querer ofertar um procedimento lá que eu não tenha nem o básico para ser feito, né, mas que eu tenha que garantir esses insumos, que não vai faltar esses insumos, que eu tenho que trabalhar com esses recursos humanos, profissionais que são capacitados, que são treinados, que têm uma educação permanente. Então é muito importante que o gestor, junto com a questão da atenção dos profissionais, faça esses olhares e vejam quais são as devidas necessidades e faça uma coordenação, né? Faça uma programação também de todas essas necessidades em geral, tá? E tem que pensar que essa questão dos procedimentos, ele pode vir, então, a identificação ao longo de uma consulta, então está consultando, quando vê o profissional verificou que é necessário e dá os seus devidos segmentos, né? Pode ser por uma demanda espontânea que o profissional acabou chegando, né? Também tem que pensar uma questão nova que a gente tem agora, que é um exemplo clássico de procedimentos, que é o novo coleta então para o HPV, né? Está sendo implementado aos poucos, né? Temos aí Pelotas, que está em região que é nosso piloto, e aos poucos até o próximo ano vai estar em todo o estado. Então a gente vai ter que começar a adaptar. Então a gente sabe que a gente vai organizar novos materiais,
a gente vai ter que ter profissionais capacitados, tem que ser treinados para essa questão, tem que organizar como é que vai ser o fluxo, então, desse material e assim por diante. Então, é importante que o gestor ele tenha essa noção, então, da questão relacionada com o seu município, quais são suas demandas, quais são suas necessidades, quais são os recursos necessários, que não faltem esses recursos, que tenha profissionais capacitados, né, e uma educação permanente deles, e também que haja essa questão dos procedimentos, que tem um POP, né, para guiar, que tem um fluxo de como é que vai ser as devidas demandas e o encaminhamento desse profissional, que ele não fique perambulando de um lado para o outro e fique perdido, então, com esse paciente, com essa pessoa, né. Então, é importante ter essa noção. E para a gente conseguir trabalhar com essa questão dos procedimentos, né, a gente tem disponível para vocês verificarem mais aprofundadamente, né, que é essa carteira do Serviço de Atenção Primária à Saúde, o CASAPS, tá? Então, ele é uma questão do Ministério, que ele vai trazer muito mais informações sobre questões de procedimentos na atenção primária, é uma questão relacionada com a equipe multiprofissional também, tá? Não fica focado apenas a um profissional. Então, ele mostra para o gestor, então, essas questões de como é que ele pode aprofundar e ter maior noção relacionada com essa questão dos procedimentos da atenção primária. Então, a gente deixou para vocês aqui essa questão do link, para vocês darem uma olhada mais aprofundada com essa demanda. Manda lá, Marina. Só queria fazer um comentário que a secretária da Secretaria de Atenção Primária do Ministério, ela comentou num evento que está previsto agora para o segundo semestre de 2025, a atualização da carteira de serviços. E aí isso vai ser disponibilizado para consulta pública, e aí tanto o Estado quanto os municípios vão poder fazer sugestões, comentários, para ter, então, no ano que vem, uma nova carteira de serviços. Então, fiquem atentos. Quando sair, a gente vai compartilhar com vocês, e aí vocês podem dar uma olhada, se apropriar e contribuir. Isso aí. Então, essa carteira vem com essa questão para vocês, o gestor, ajustar. E, claro, não é só o gestor sozinho, mas sim com os profissionais que estão lá na ponta, né, dando assistência, então que faça essa comunicação e essa verificação em conjunto com essa parte, né. A carteira também ela faz umas divisões, né, então a gente pode trabalhar com a questão da promoção da saúde, com a questão da saúde do adulto, do idoso, criança, adolescente, parte odontológica. Então, ela tem suas subseções, então, e vai dando essa organização para cada uma dessas partes, e aí o gestor pode ir olhando e vai conversando com cada profissional que compete a sua área nessa parte. Tá? Então fica como uma boa orientação forte para vocês, que vocês possam dar uma olhada com calma, dar uma aprofundada nessa questão dessa carteira de serviços, né, para poder guiar vocês também e auxiliar nessa questão dos procedimentos que vocês realizam na questão da atenção primária. Quando a gente também trabalha com essa questão dos procedimentos na atenção primária, né, é muito importante a gente ter a noção do que a gente tem as demandas básicas, né, as mais complexas, o que é mais necessidade, e alguns pontos clássicos. Um ponto-chave é a questão do fluxo. Então, eu tenho que ter uma noção do fluxo determinado e como é que vai proceder. Então, eu volto novamente no exemplo da questão do HPV. Então, eu tenho que saber, então, a coleta vai ser realizada na unidade tal, o material vai ser guardado em qual local, como é que o material vai ser transportado para o seu destino, como é que vai ser o retorno e assim por diante. Então, quando tem os procedimentos, tem que ter uma noção não só apenas do momento com o paciente, com o usuário, mas de toda a organização do fluxo que vai ter, então, para onde é que tem que fazer essa demanda. Então, eu tenho que trabalhar com essa visão geral, que isso vai me fazer a diferenciação e vai me ajudar. E junto com isso também, além de ter um fluxo determinado no município, é importante ter os POPs, que é esse procedimento operacional padrão. E a gente sabe muito bem que a enfermagem adora um POP, né? A gente vive fazendo POP para tudo. E o POP é muito bom nessa questão, porque ele vai te guiar como é que você vai fazer. Então, se tem um profissional novo que chegou na unidade, que tem alguém que está ali e não tem muita noção, porque não está bem aprofundado esse processo, o POP vai auxiliar, porque o POP vai dizer como é que vai ser esse passo a passo a ser realizado, quais são os materiais necessários, qual é o fluxo que vai ser dado para esse material com esse paciente e assim por diante. Então, é uma questão muito importante que o gestor, junto com os profissionais ali da atenção primária, que eles olhem e vejam se nós temos fluxos determinados para essa questão dos procedimentos e demais necessidades do nosso usuário aí, nós temos POPs elaborados para essa questão, porque é importante. Então, o POP vai dar uma guiada e vai ajudar e não haja essa questão da confusão com o usuário, que não há confusão com esse profissional também nesse andamento. Também é muito importante lembrar que é um dos exemplos que a gente trabalha muito de procedimento na atenção primária, que é a questão da realização de testes rápidos. Então, não é só o teste rápido para EST, mas o teste rápido para gravidez, por exemplo. Então, a gente vai estar realizando esses testes rápidos aí, e é um procedimento simples, não há nada de muita complexidade, tem um efeito enorme no usuário, em ações que a gente pode realizar nesse momento, né?
E também vale ressaltar que é muito importante o gestor, junto com os profissionais da atenção primária, terem essa noção que a realização de um teste rápido, ele não pode ser agendado, gente. Ele tem que ser literalmente livre demanda. Então, a todo momento que esse profissional chegou lá, esse paciente chegou lá, esse usuário chegou lá, querendo um profissional para fazer essa questão do teste, ele precisa ser realizado. Então, não é adequado, não é recomendado, não é o correto eu estar realizando essa questão do agendamento. Ah, não, volta aí amanhã às 9 horas a gente faz um teste. Tá? Isso não é adequado, o usuário vai perder o vínculo, vai perder a confiança, ele não vai retornar. Então, aquele momento oportuno que eu tenho para mim realizar a testagem, fazer uma orientação, fazer um aconselhamento, fazer uma boa comunicação e ver o que está acontecendo com esse usuário, acaba sendo perdido por uma questão que foi colocado uma lógica lá de agendamentos. Tá? Então, é muito importante ter essa noção também de ter essa livre demanda conforme os tipos de procedimentos a serem realizados para atenderem essa questão. Tá? Também tem que lembrar também que essa questão que tem que ser profissionais capacitados, né, que esses profissionais estejam, então, com essa questão adequadas, que eles consigam realizar isso. Outra questão também que a gente tem é a questão da distribuição, então, nessa questão relacionada com procedimentos de insumos da atenção primária. Que a gente tem que ver, por exemplo, assim, a questão da prevenção da IST, que a gente tem a distribuição lá de preservativos, que vai em vários pontos, então, da unidade, em locais. Tem que lembrar também que a unidade também, conforme o município adequou, pode fazer a distribuição de PEP, a disponibilização de PrEP, tá? Ou alguma demanda específica do paciente, que seriam materiais, então, conforme a organização do município em si. Lembrando também que são ações muito importantes que acabam sendo realizadas nessa distribuição de insumos, que eu consigo fazer prevenção e promoção da saúde nesse processo, né? E claro, ter noção do território, ter noção da demanda do meu usuário, ter noção de qual é a capacitação dos meus profissionais, para que eu consiga realizar esses procedimentos, tá? Mínimo que seja de baixa complexidade ou de média complexidade, conforme eu tenho possibilidades, insumos, recursos humanos, certo? E demanda para essa questão. Então é muito importante conhecer o território, ter essa noção da territorialização que já foi conversada em aulas anteriores, para poder fazer essa ação e um cuidado adequado. Tá? Eu deixo para vocês uma noção também relacionada à questão das ISTs, que a gente tem a questão relacionada a essa roda, né, que são ações combinadas, que eu consigo trabalhar com o meu usuário. Então, durante uma consulta, eu posso lá usar essa roda, que eu consigo fazer ações diversas, né, com ele, e eu consigo fazer essa questão da promoção e prevenção, então, de uma IST para esse contexto. Então, é muito importante quem não teve noção, quem não tem muito aprofundamento, que possa olhar para essa roda e possa compreender um pouco melhor e possa atuar, né, na questão do município. Também é importante relembrar, olhando para essa questão de procedimentos e cuidados, né, que a gente tem no estado disponível, então, por exemplo, Previne RS, né, que também vai trabalhar com essas questões das STs, com a questão da transmissão vertical, que vai entrar em outros pontos e outras demandas também, não só da questão de fazer uma ação com o indivíduo na promoção e prevenção de saúde, mas vai entrar com a questão dos indicadores. Então, também dá uma olhada para essas ações que tem disponível pela Secretaria, que você pode implementar no seu município, e isso pode fazer essa diferenciação, então, e melhorar a qualidade de saúde da pessoa que está ali vivendo nessa parte. Outro ponto que a gente acaba vendo, tá? A gente saindo da questão dos procedimentos, e acaba sendo um procedimento também, que é a imunização, é a gente trabalhar com imunizações, né? Então também que é importante a gente olhar para a questão da imunização, que a gente sabe que vai ter lá um enfermeiro que vai estar coordenando, organizando essa questão dessa sala de vacinação, mas que a gente tenha disponibilidade nessa sala, então, de vacina, todas as unidades estejam disponíveis, que a gente não acaba tendo esse contexto específico, tipo assim, eu só vou vacinar na segunda-feira, eu só vacino lá na terça-feira e assim por diante, mas que todas as unidades que têm recursos, possibilidade de ter rede frio, que tenha essa questão da organização de uma sala específica para vacinação, que esteja disponível no território para que ele possa vacinar em todo momento nessa parte. Manda lá, Marina. Só queria fazer um comentário rapidinho, Will, que eu queria ouvir vocês, na verdade, né? Mas podem colocar aqui no chat, quem quiser levantar a mão. Mas o que a gente sabe que é importante ter a sala de vacina aberta em todo o horário de funcionamento da unidade, também oferecer teste rápido em todo o horário de funcionamento da unidade. Como eu falou, não dá para a gente agendar teste rápido porque a gente está perdendo uma oportunidade, né? Aquela pessoa ela pode não voltar no dia seguinte, ou aquele momento foi o que ela conseguiu chegar e expor, então, essa necessidade dela, esse desejo dela de fazer um teste rápido ou fazer uma vacinação. A gente tem que conseguir captar esse usuário naquele momento que ele chega na nossa unidade. Mas a gente também sabe, conhecendo, né, principalmente os municípios de menor porte, os municípios que às vezes só têm uma equipe de saúde, uma SF ou uma unidade de saúde, o quanto é difícil que a gente consiga organizar essa equipe de trabalho para manter
sala de vacina, manter sala de procedimentos, fazer busca ativa, fazer visita domiciliar. E aí, como é que a gente faz, né? Como é que a gente pega essas 4 pessoas dessa equipe mínima e a gente organiza toda uma agenda para ofertar todas essas condições? Não tem resposta, tá, gente? Não tem uma resposta certa. Mas o que a gente pode fazer, o nosso papel enquanto gestão, é identificar essas demandas e perceber, daqui a pouco, naquela unidade de saúde, tem muita criança, tem uma demanda maior por vacinação, eu vou precisar de um segundo técnico de enfermagem para manter aquela sala aberta. O cirurgião dentista, por exemplo, é um profissional que ele pode fazer teste rápido, ele está habilitado para fazer. Então, não precisa ser só o médico ou o enfermeiro para fazer esse teste. Então, são várias estratégias que a gente faz para ampliar acesso, sem necessariamente a gente ter que fazer grandes mudanças. É isso, é a contratação de profissional extra, é capacitar o cirurgião para fazer, colocar esse dentista no acolhimento para ele fazer, ou fazer sala de espera. Tem muitas pequenas estratégias que a gente pode fazer para dar conta de ampliar esse acesso. Mas a gente sabe que não é fácil, tá? Só para pontuar isso. É necessário, é importante, mas a gente sabe que não é fácil, que precisa de um esforço, principalmente da gestão municipal, para organizar esse cuidado. Isso, não existe uma receita de bolo certinha, né, que é A mais B, a gente chegou no resultado, né, mas é uma questão que a gente vai vendo essa necessidade, vai ajustando aos poucos e a gente vai fazendo essa organização conforme as possibilidades, mas não deixando tipo assim, de ignorar, dizer, não pode, não tem como, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, não. Vamos ver meios que a gente consegue resolver isso e possa fazer essa parte, né. Então, assim, novamente enfatizando, é muito importante que seja aberto o tempo todo as salas de vacinas, e agora eu vi que o Emerson colocou ali de Rosário do Sul, né, que as salas de vacina estão sempre abertas nos horários das unidades, os testes rápidos são livre demanda, isso é perfeito, isso é o que é preconizado, então, pelo Ministério, que a gente todos nós desejamos, né, não só como paciente, usuário, mas também como profissional, que a gente consiga fazer atendimento o tempo todo, atendendo essa necessidade desse usuário do sistema, né. Também tem que lembrar que a gente entende que algumas vacinas, por exemplo, elas precisam fazer agendamento. Por exemplo, vou dar um exemplo da BCG. Eu tenho um profissional específico, né, que tem que ser capacitado apenas para vacinar. Eu sei que eu tenho lá, meu frasco foi aberto, eu tenho que no máximo 6 horas para ficar com meu frasco aberto. Então a gente sabe que a gente tem que agendar algumas vacinas específicas, febre amarela, BCG, porque senão eu abro o frasco, usei uma dose e aquelas outras doses são desperdiçadas e isso é um custo em geral. Isso assim, claro, sem dúvida nenhuma não tem como, então a gente faz esse agendamento específico. Mas aquelas outras vacinas que eu posso deixar ela armazenada na rede frio por questões de 20 dias, algo mais conforme o prazo de validade, conforme o laboratório, não tenho por que eu fazer um agendamento. Então, como se diz, é livre demanda, é espontâneo, tá ali, vamos lá, vamos vacinar. E aquelas que são específicas, que a gente tem 2 exemplos clássicos, que é a BCG e a febre amarela, sem dúvida nenhuma a gente vai ter que, a organização do sistema, né, os gestores junto com os profissionais, ali vão ter que organizar um fluxo, então, e novamente eu volto a enfatizar, é importante ter fluxos estabelecidos, é importante ter os POPs estabelecidos para que eu consiga então fazer esse funcionamento e não vai por livre vontade de cada um, agora eu faço, agora eu não faço e assim por diante. Então é muito importante isso daí, tá? O Emerson colocou para nós aqui também, né, que os dentistas são orientados a fazer busca ativa na anamnese em relação à saúde geral, vacinas, testes, isso é perfeito, então isso é uma ação múltipla, né, isso mesmo, não é só olhar aquela questão da saúde bucal, né, mas olhar como um todo, né, vamos ver como que as outras demandas em si faz os devidos encaminhamentos, né, então isso é perfeito com essa parte, isso é muito importante que seja realizado sempre em todas as unidades, né, com essa parte. Também tem que se lembrar que a sala de vacina tem sua organização, depois eu vou deixar para vocês um manual ali para aprofundarem, para ter essa compreensão, que eu tenho que ter uma organização mínima e específica dessa sala de vacina, então ela tem que ser atendida, né? Não adianta eu querer montar uma sala de vacina em qualquer lugar, de qualquer forma, tem que ter critérios mínimos a ser organizado, e aí entra depois também a vigilância, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a vigilância também tem que autorizar. Porque eu não posso fazer de qualquer forma a sala de vacina, eu tenho que organizar ela, tem uma estrutura, e aí cabe a questão do gestor, ver o que é necessário, o que é demanda, né, junto com o profissional lá da unidade, para ver o que falta, o que tem que organizar e tem que ser feito, né, com essa parte. E a gente se lembra, né, que o enfermeiro é o responsável técnico, né, então ele vai responder por essa questão dessa sala de vacina, ele vai estar olhando essa parte burocrática, ele vai estar fazendo essa supervisão de como é que está o funcionamento dessa sala, como é que vai estar essa organização, como é que está a educação continuada, então esse processo de educação permanente,
desse técnico, ele está fazendo seus cursos. Por exemplo, a gente teve aí, mês passado, saiu uma questão de uma atualização em vacinas pela SEVES, então que vai estar sendo ofertada aos municípios. Já até saiu o resultado de quais são os municípios, as pessoas que foram então contempladas com esse curso. Então é sempre importante ver essas atualizações que estão sendo disponibilizadas pelo governo para poder ficar sempre atualizado e ter a melhor qualidade na assistência então para esses usuários nessa parte, né? E claro, toda sala de vacina também é necessário ter um POP. Sem POP as coisas não andam, né? Então, como a gente sempre brinca, a enfermagem agarra num POP sempre, porque é uma questão que ajuda muito no funcionamento. Ele consegue guiar outros profissionais também para essa parte e não haja confusão ou que cada um vai fazendo da forma que acha bem entender as coisas, né? Então, existe um funcionamento padronizado e todo mundo segue aquele modelo com essa parte. Então a gente sabe que tem que ter os recursos básicos, como já mencionado, né? Então os gestores, junto com o profissional lá da ponta, por exemplo, o enfermeiro que responde pela sala de vacina, precisa ver se tem os materiais e infraestruturas básicas para poder atender essa sala de vacina, que tem que ser organizado para isso, né? E a gente enfatiza novamente, a sala de vacina tem que ser descentralizada, então que seja ofertada em todos os locais possíveis, tá? E claro, que aí em pontos específicos, algumas vacinas que são centralizadas, então por causa dessa questão dessa demanda e você não perder pontos, né? Então isso é muito importante que você acaba centralizando, mas são coisas muito específicas e é uma agenda organizada, então junto com o município conforme a demanda e a necessidade, né? E a gente, como novamente a gente enfatiza, né, que tenha uma disponibilidade com uma questão organizada e acesso ao território, que não dificulte o acesso a esse usuário, que o usuário consiga acessar com facilidade e consiga atender essas demandas e necessidades nessa parte. Tá? A gente deixou para vocês também aqui uma questão de qual é a competência, né, da esfera municipal, olhando para essa questão das vacinações, da imunização, né? Então a gente sabe que tem essa questão da coordenação e execução, tá? Como é que eu vou fazer essa rede frio, vou fazer essa gestão e organização dessa rede de frio com esse mundo biológico, como é que eu vou fazer o descarte e a destinação, então não é qualquer lugar que eu vou estar largando esse material, eu tenho que ter um descarte adequado, correto, né? Quando é que eu vou fazer o destino dele, então como é que vai ser recolhido, como é que vai ser encaminhado para essa parte, né? Como é que vai ser a questão do sistema? Então, vai ser alimentado esse sistema do governo aí, o ESUS, para deixar organizadas as cadernetas do usuário. Como é que vai estar o estoque meu da vacina tá adequado com essa questão dos sistemas também para ficar olhado e organizado. Como é que vai ser feita essa demanda, então, para a área específica lá, para mandarem mais vacinas e assim por diante. Esse controle e acompanhamento do tempo todo, então é importante sempre olhar e acompanhado. Aqui a gente deixa para vocês alguns materiais também, para vocês aprofundarem, olharem com essa questão, que a gente vai ter essa questão do manual, então, para atividade de uma sala de vacina, como é que eu faço esse procedimento padrão e o POP aí numa sala de vacina. A gente enfatiza muito que vocês, por favor, deem uma olhada nesse registro de vacinas do PEC e ESUS, tá? Nossa colega Priscila organizou aqui com nós, então ela vai passando esse passo a passo, como é que eu faço o registro adequado, então, no sistema do ESUS aí, para a questão da vacina, como é que eu faço essa parte em si, depois eu vou enfatizar novamente que eu consigo fazer busca ativas, então também com esse novo registro agora que a gente tem disponível no ESUS, então eu consigo ir atrás dessas pessoas que estão faltando, para mim poder saber bem especificamente quem é, eu vou lá pedir para o agente comunitário ir bater na casa, olha só fulano, vamos lá se vacinar, tá faltando tal vacina e assim por diante, para mim fazer o acompanhamento e o cuidado no território, então com essa parte, tá? Então a gente deixa esses materiais complementares. A gente tem a questão também de alguns imunobiológicos especiais, que a gente sabe que os municípios estão demandados por alguns pontos específicos, então aqui temos orientações também de como é que proceder com isso, como é que vem essa questão dessas demandas também, para fazer essa solicitação. E a gente deixa também para vocês um exemplo de POP, tá? Que alguém, quando a gente tem uma dúvida de como construir um POP, como é que é organizado um POP, então a gente deixa um exemplo para vocês também de um POP aqui, de sala de vacinas, para vocês aprofundarem então e verem como é organizado, caso vocês tenham dúvida de como fazer essa organização de um POP para essa parte, tá? A gente também deixa para vocês então aquela questão relacionada então que a gente tem aí a resolução então 197 de 2017, que vai falar esses requisitos mínimos que eu preciso para ter numa sala de vacinação. Então a gente tem algumas normativas que têm que ser olhadas, então caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, entre nessa normativa, na resolução, para vocês verem o que é o mínimo para mim ter numa sala de vacina. A gente tem o site nosso aqui da PS, que vai falar sobre imunizações também, então a gente tem a questão do calendário da vacina. A gente tem algumas orientações específicas que estão acontecendo, então vocês têm disponíveis então aqui também para acessarem, olharem o site da atenção primária nosso aí, que vai ajudar a guiar vocês e sanar dúvidas de algumas coisas específicas relacionadas às imunizações, caso vocês tenham, tá? A gente deixa também para vocês, acabou cortando aqui, mas tem é um site específico que é da Imuniza Escola. Então é um site então, que a gente consegue ver aqui no Rio Grande do Sul a questão da imunização, então relacionada então principalmente para a CWY e para o HPV, e como é que está nas escolas.
Então, como é que está o perfil dessas minhas escolas nessa parte? Tá? Então, vocês conseguem acessar isso. No momento, esse site só está olhando para as escolas estaduais, tá? Ele não conseguiu puxar as escolas municipais ainda. Então, mas eu consigo fazer um perfil. Eu tenho escolas estaduais no meu município, eu consigo fazer um perfil e ver como é que está o perfil, então, dessas vacinações, focado principalmente para o HPV, então, e para a questão do ACWY. Então eu consigo olhar para essas vacinas, eu consigo ver se está atendendo a necessidade então dessa questão dessa escola, se eu preciso fazer uma ação específica na escola para vacinar essas crianças, para ver como é que está essa parte, tá? Então vocês têm essa questão específica mais para a parte escolar da imunização que vocês podem acessar e olharem também para ver o perfil. A gente deixa para vocês a Rede Frio também, que vai explicar toda essa questão do processo da Rede Frio, do armazenamento e assim por diante, tá? Então tem disponível para vocês olharem, caso vocês tenham dúvida como gestores, o que tem que compor uma sala, como é que é organizada essa Rede Frio e assim por diante. Então vocês ficam disponíveis para vocês olharem também e aprofundarem conhecimento nessa parte. E reenfatizando novamente, né, que vocês receberam um e-mail ali em junho, né, que a gente está com uma questão de um plano de ação para, literalmente, para o sarampo, para a vacinação do sarampo, e ele está focado em algumas regiões do nosso estado. Então, a região de fronteiras, a questão de Porto Alegre e a região da Serra, que é uma parte mais turística. São cidades e regiões que estão novamente fazendo a intensificação para a vacinação do sarampo, porque a gente tem uma baixa a taxa de adesão então para a vacina, e também a gente teve alguns casos novamente de sarampo. Então o governo, né, federal, junto com o estadual, voltou novamente então fazer essa questão de intensificar então a questão das vacinas. E vocês aí que são dos municípios que são dessas regiões, certamente vocês já estão fazendo essas ações então das imunizações, mas é importante que vocês enfatizem com a questão num estado, num contexto geral, com as pessoas que eles têm que se vacinar, tem que olhar para essa questão do sarampo, não pode ser ignorado, digamos, para essa parte, tá? Aqui eu deixo para vocês também, se vocês têm dúvida de como é que está o perfil epidemiológico da vacina, né, e do imunobiológico da minha cidade em si, nós temos um site disponível também, que é do Ministério da Saúde, tá? E ele vai trazer o perfil total do meu município. Então ele não vai estar olhando, antes eu trouxe para vocês o específico para crianças e adolescentes na escola, aqui ele vai me trazer um perfil geral de todo o município como um todo. Então eu consigo acessar então aquela questão por faixa etária, por grupo prioritário, por dose que foi aplicada e assim por diante, eu consigo fazer essas especificações, tá? E aí eu vou conseguir dar uma olhada como é que está o perfil desse meu município. Eu consegui chegar na taxa, então, que eu desejo, eu não consegui, qual é o público que está faltando eu vacinar, onde é que eu tenho que dar uma intensificada nesse horário. Então fica para vocês disponível esse site, para vocês fazerem esse perfil, conhecer o território de vocês como gestores, e vocês olharem o que está faltando no meu município com a questão das vacinas, tá? Eu trago um exemplo aqui de Coqueiros, tá? Da minha terra natal, como se diz. E eu trouxe uma questão do olhado para a cidade. Então, a cidade, por exemplo, eles aplicaram 794 doses, tá? Focando para essa questão das vacinas. E ele tem a cobertura vacinal dele de 51%, tá? Nessa parte. Então, assim, como é que está essa questão olhando? Gestante, criança e idosa é só 51%. A gente talvez desejaria um pouco mais. Então, o que está faltando? Quem está faltando? Qual é a dose? E aí, claro, que eu trouxe especificado apenas uma questão de uma faixa etária, tá? Mas a gente consegue ver aquela questão específica para o sexo também. A gente consegue olhar por tipo específico de vacina e assim por diante. Então, eu consigo ter um perfil bem detalhado do meu município, tá? Dessas pessoas que estão ali comigo e onde é que eu tenho que focar. Qual é a área específica, qual é a vacina e assim por diante. Então, vocês usem e abusem desse recurso disponível pelo Ministério também, tá? Que isso vai ajudar vocês a ter um conhecimento mais aprofundado ainda dos usuários do sistema e do município de vocês, e vocês conseguem fazer ações específicas para essa área, nessa parte também, com esse geral, tá? Saindo da imunização, então, todo mundo vacinado, né? A caderneta aí tá ótima, né? A gente passa, então, para o uso dos medicamentos, né? Então, vamos passar na assistência farmacêutica também para essa parte. Então, é importante a gente olhar também que a assistência farmacêutica, eu sei que para os municípios têm suas áreas específicas para fazer esse acompanhamento, mas é importante que o gestor também tenha uma noção geral, porque o gestor vai estar auxiliando junto esse farmacêutico lá nessa parte. Às vezes a gente sabe que os municípios pequenos acabam tendo, todo mundo, o gestor acaba fazendo todo esse contexto, vigilância, farmácia, assim por diante. Então, vai depender muito da organização do município, do seu tamanho, do seu porte, né? Mas no contexto geral é importante que o gestor tenha essa noção da questão da parte farmacêutica, que ele tem que olhar então a farmácia, né, a parte farmacêutica, ela tem que atender a promoção, a proteção e a recuperação desse indivíduo, tá? Não só como uma pessoa individual, mas um coletivo desse município todo nessa parte, né? E eu tenho que dar esse recurso de suprimentos, né, de medicamentos, conforme a necessidade e a demanda que se tem.
Tá? Então eu vou estar fazendo essa questão então do que eu preciso solicitar, quais medicamentos têm que ser comprados, solicitados, né, pela questão da programação, da aquisição, como é que eu vou armazenar, tem que ter armazenamento correto, né, não pode ser em qualquer lugar, como é que eu vou fazer a distribuição e o controle desses medicamentos, como é que vai ser isso. Também aqui volta a enfatizar muito que é importante que essa assistência farmacêutica, essa distribuição, ela não seja centralizada, que eu consiga organizar do município que seja descentralizada também, porque isso vai me ajudar então a acessar mais a questão do indivíduo, do meu paciente, tá? Quando eu acabo centralizando um único lugar, eu acabo dificultando esse processo e aí acaba tendo recursos que eu poderia ajudar esse meu usuário, acaba não sendo possível. Então é muito importante ver como é que está a organização, como é que está o fluxo desse município com essa distribuição, mas sempre pensando nisso. Está sendo acessível, está sendo possível para o meu usuário, porque muitas vezes acabam centralizando em um único lugar, facilita para a questão, entre aspas, do gestor lá, para a pessoa, para o farmacêutico, sim, mas está dificultando muito para o meu usuário. Então tem que ser olhado também para o lado do usuário, como é que o usuário está se sentindo, como é que ele está acessando esse serviço, tá? Então é muito importante pensar por esse lado também, que o que facilite para ambas as partes, mas que tenha qualidade e consiga atender a demanda. Eu tenho dúvidas de quais são os medicamentos disponíveis, o que eu posso solicitar, o que tem na rede, o que pode ser prescrito como uma rede num contexto então disponível no sistema único, né? Então a gente tem o RENAME, certo? Então aqui traz para você a relação nacional dos medicamentos que podem ser ofertados, certo? Que estão disponíveis nessa parte, o que são prescritos. Então também, novamente, enquanto os profissionais têm dificuldade do que eles podem ou não podem prescrever, o que tem ou não tem disponível. Tem o Rename disponível para essa parte, acesso ao Rename, tá, gente? A gente deixa relacionado aí, a última atualização foi 2024, tem para vocês acessarem e verem todos os medicamentos por suas áreas, certo? Para poderem ser ofertados e que podem estar disponíveis na questão da farmácia, então, para essa parte, tá? A gente deixa também a questão de complementação para vocês, que é o cuidado farmacêutico na atenção básica. Então, vocês podem aprofundar, não só como eu farmacêutico, mas eu como gestor também, o que eu tenho que olhar para essa questão do cuidado farmacêutico ali. Então, não é só dar uma demanda para o farmacêutico, o farmacêutico que se vire, como se diz, né? Mas eu, gestor, o que eu tenho que ter conhecimento básico para isso? O que demanda atenção farmacêutica na minha atenção primária? Então, onde a gente deixa para vocês um guia também, que vocês podem aprofundar o conhecimento, se vocês desejarem, para olhar para essa parte em si, tá? E também, às vezes, quando tem uma dúvida com o gestor e o farmacêutico tem dúvidas como é que eu vou estruturar a minha sala de farmácia ali na unidade. Então, a gente deixa para vocês também um guia para orientações que fala essa estrutura da farmácia na atenção básica. Como é que ela tem que ser estruturada. Então, a gente também deixa como uma forma complementar para vocês acessarem e olharem mais aprofundadamente para ver se, ok, tá certo a minha farmácia como está organizada, está atendendo as diretrizes, a estrutura, está faltando alguma coisa, ou eu vou fazer do zero agora, o que eu tenho que atender. Então, a gente deixa disponível para vocês essa questão desses recursos, então, para vocês acessarem e aprofundarem o conhecimento, né, caso é uma necessidade, uma demanda de vocês nessa parte, tá? Novamente, enfatizando para vocês, é muito importante que o gestor trabalhe junto com o farmacêutico, que é o responsável pela sala de farmácia, tá? Que em conjunto, vocês consigam atender as demandas e necessidades, então, desses munícipes, né? Com essa parte, então vocês consigam organizar o fluxo, organizar as demandas e as necessidades e atendo essa necessidade dessa população nessa parte, tá? E mais um ponto também que é muito importante ter noção como gestor, que você precisa saber que a adequação orçamentária que a gente vai estar colocando lá no nosso município, o gestor precisa ter como a parte que é demandada esse valor para atender a parte farmacêutica, então, dos suprimentos e medicamentos, assim, nessa parte. Então, eu como gestor, eu preciso colocar nessa parte um instrumento de gestão minha, essa parte orçamentária de atender esse recurso para manter o serviço de farmácia nessa parte sempre em si, tá? A Lilian pergunta então para nós ainda segue só o farmacêutico podendo distribuir medicamentos nas unidades e no município temos só um farmacêutico que fica na farmácia básica. Então, Lilian, tem a questão que o pessoal trabalha muito, né, com a questão que é o técnico da farmácia ali, Marina me complementa também, por favor, que vai ajudar então nessa questão da distribuição. Então tem uma pessoa específica também junto com isso, não só o farmacêutico, mas aquela pessoa que fez o técnico ali de atendente de farmácia. Então ele também vai ajudar nessa questão da distribuição, mas tem uma pessoa capacitada, com um curso de formação ali, para poder fazer esse processo com essa questão. Will, eu pedi aqui do nosso farmacêutico, nosso colega, assim que eu tiver uma resposta mais estruturada, eu mando aqui para vocês, tá, gente? Que o Will é enfermeiro, eu sou sanitarista, então a gente prefere perguntar especificamente pro farmacêutico para ter uma resposta exata. Aí já mandamos aqui no chat.
Isso. Mas assim, adiantando, por exemplo, ele tem muitos municípios, tá? Então eu trago o exemplo do meu município, que é um município muito pequeno lá, eles têm o atendente de farmácia. Então, junto com o farmacêutico, eles têm um atendente de farmácia, que é um profissional, então, que foi capacitado, que tem um curso, então, para essa parte, e ele faz a distribuição com esse contexto. Mas a gente vai esperar o nosso colega Gabriel também nos complementar com essa parte, né? Mas tem essa noção que existe cursos específicos para atendente de farmácia que são realizados e ele contempla junto essa questão junto nessa parte, né? Você perguntou também no caso dos dispensários de medicamentos, quais unidades, né? Qual é a regra da organização e a manutenção de estoque também tem essa questão que o guia que foi colocado para vocês aqui, ele consegue orientar vocês com essa parte também, tá? Com esse contexto. E que vocês consigam, então, olhar para essa parte, fazer, o próprio município vai organizando também um POP, né, para fazer como é que vai organizar esse estoque, como é que vai ser a regra de distribuição e assim por diante. Os guias aqui vão orientar vocês também nessa construção em conjunto do farmacêutico e o gestor nessa parte, tá? E assim que o colega nos responder, aí a Marina já complementa para nós, tá? Já tenho aqui a resposta. Vamos lá. Pessoal, só para trazer, então, que na farmácia tem que ter a presença do farmacêutico, não precisa ser ele para fazer a dispensação, mas precisa ter o farmacêutico sempre em todo horário de funcionamento da unidade e pode ter o auxiliar de farmácia, então, ou o técnico que vai dispensar a medicação na presença do farmacêutico, né? Medicamentos controlados também. E podem ser também estagiários que podem fazer essa dispensação, mas o farmacêutico ele tem que estar presente. Isso. Lembrando também, só para complementar, já que a gente está falando de farmacêutico, além de falar das medicações em si, o farmacêutico também é um profissional fundamental é impraticável na prática. Sim, ele tem que estar presente, mas para quem tem mais de um farmacêutico ou para quem a farmácia fica em período reduzido, o farmacêutico ele tem um papel essencial na atenção primária também no cuidado, não só na dispensação de medicamentos, porque ele vai avaliar principalmente nos municípios que tem maior percentual de população idosa, que tem a questão da polifarmácia ali, ele vai poder fazer uma avaliação, vai compartilhar esse cuidado com o médico, para poder estar, então, qualificando esse cuidado. A Cristiane colocou aqui, temos 11 unidades, não temos como ter 11 farmacêuticos nos dispensários. Isso, nessa questão também, Cristiano, é importante que vocês tenham essa questão da rotina, por exemplo, o POP, tá? Que vai o POP focado para farmácia, nesse caso, que ele vai instruir o profissional que vai estar atendendo ali, tipo, o atendente de farmácia, o auxiliar de farmácia, o técnico de farmácia nessa parte, que é um profissional capacitado, com instruções, e vocês vão ter essa questão de como é que vai ser o fluxo. Então, o POP vai guiar, então, esses profissionais também de como é que vai fazer esse processo e a organização. Então tem essa questão muito importante também que você lembra disso. Existe essa possibilidade de ter os POPs, que vai fazer esse auxílio, porque a gente sabe que é inviável ter 11 farmacêuticos, sem dúvida nenhuma, mas a organização, então, junto farmacêutico, gestor, com profissionais capacitados que podem fazer essa distribuição, tendo um POP, tendo uma organização e um fluxo, tem como resolver com essa parte, né? Algum município que está aqui presente, tem alguma forma de como é que vocês trabalham, então, com essa questão da distribuição, que gostariam de compartilhar aí? O Cristiano também está solicitando, seria um momento também oportuno para vocês trocarem uma ideia. Alguém gostaria de comentar como é que funciona no município de vocês, para a gente ter exemplos diferenciados, que a gente também possa ver isso? Caso alguém tenha, eu vou dar continuidade, tá? Mas caso alguém tenha que gostaria então de comentar, falar, por favor, ergue a mãozinha ali, levanta a mão, tá? Bem tranquilo. Ou se alguém quer deixar no chat, por favor, escreva. Mas é muito importante se vocês puderem compartilhar, que é um momento de troca de informações também aqui, né? Não é uma questão só que nós estamos transmitindo para vocês, mas que vocês também possam transmitir para nós, que a gente possa fazer essa troca de experiências, né? Para a gente ver quais experiências exitosas ou não, e entre os municípios a gente poder fazer esses ajustes, esses conhecimentos, tá? Deixo para vocês também essa questão que tem disponível, caso vocês tenham
conhecimento, né, que tem um site aqui da Secretaria, então, do Estado também, que fala sobre o programa Cuidar Mais, tá, que é esse cuidado farmacêutico, são 2 linhas nessa parte de cuidado específicos, tá, e em volta, enfatizando isso que a Marina falou, que o farmacêutico, ele vai trabalhar nessa questão do trabalho multiprofissional, né, no cuidado, que ele não vai ficar só dispensando medicação, mas ele vai estar junto com os outros profissionais, vendo como é que está essa demanda desses medicamentos, como é que está essa questão de polifarmácia, então, principalmente a questão das pessoas mais idosas nessa parte. Então, tem que trabalhar essa questão em conjunto, não apenas num único olhar, só dispensa medicamento e tá, por isso. Mas não, o farmacêutico tem 1001 funções também junto no grupo da atenção primária e é muito importante nessa parte, né? O Emerson trouxe para nós aqui que, então, em Rosário do Sul, né, ele tem uma única farmácia que dispensa os medicamentos e 39 mil habitantes. E aí é um exemplo, então, para uma cidade, um porte médio, digamos assim, um porte grande, 39 mil habitantes, né, em uma única farmácia. Nesse contexto geral, Emerson, atende a demanda de todos? Tem alguma dificuldade? Como é que fica para vocês também com essa parte, né? Acho que o Emerson pode colocar ali no chat ou depois levantar a mão. Só vamos seguir em função do tempo para a gente conseguir dar conta, né? A gente vai falar agora um pouquinho sobre reuniões de equipe e reuniões intersetoriais. E para que serve, então, qual é a função de uma reunião de equipe? A gente sabe que a gestão, a gente faz muita reunião, todo mundo aqui que é da gestão, seja do município, seja do estado, do ministério, a gente faz parte da nossa rotina de trabalho, do nosso cotidiano, fazer reuniões de equipe, não, reuniões de uma forma geral, mas também reuniões de equipe a gente faz na divisão de atenção primária, por exemplo, faz parte da nossa rotina. Mas quando a gente vai nos municípios, o que a gente escuta muitas vezes é que essas equipes de atenção primária não têm espaço para essas reuniões. Muitas vezes as agendas elas são tomadas só por atendimentos domiciliares, atendimentos na unidade, e não existe um espaço de uma forma sistemática que aconteça essas reuniões entre equipes. E aí, a gente traz, então, para que serve essa reunião dentro do contexto da atenção primária? Ela vai servir para discutir, para organizar esses processos de trabalho. Então, tudo que a gente está falando, né, da assistência farmacêutica, de pactuar com o responsável técnico da farmácia, levar para discutir dentro da unidade, da imunização, discutir casos, construir projetos terapêuticos singulares, ações de educação permanente continuada, esse espaço ele é fundamental, a gente precisa ter de uma forma sistemática ações de educação permanente, também continuada, por exemplo, quando tem atualização vacinal, planejar ações preventivas, campanhas e ações extramuros, atualizar informações de mudanças de setores, então, às vezes, aquele território, o território é vivo, né, a gente falou bastante disso no encontro passado, e esse território vai mudando e as equipes precisam estar sempre atualizadas, entendendo essas informações como está o que está acontecendo naquela unidade. Vai fortalecer também as equipes, criar vínculos e integrar profissionais. A gente sabe quanto existem outros espaços que são potentes para esse vínculo dentro da unidade, como a hora do cafezinho, que a gente está conversando do caso da Dona Maria, ou se encontra no corredor, ou interconsulta. Mas por mais que esses espaços eles sejam potentes, eles sejam espaços válidos de diálogo e de criação de vínculo, a gente, enquanto gestor, a gente também precisa incentivar espaços formais para a gente discutir, por exemplo, para criar, por mais que eu vou conversar sobre a Dona Maria no corredor, eu preciso também ter um espaço na minha reunião de equipe que todo mundo vai ouvir sobre esse caso e a gente vai pensar junto o que a gente vai fazer em relação ao caso dela. Aí, também monitorar e avaliar as ações implantadas, os indicadores. O novo financiamento federal, ele não é algo só para o gestor, né? O profissional da PS, ele tem que estar ciente, ele tem que conhecer, ele tem que pensar como é que vai implementar isso, o que vai mudar no processo de trabalho dele, e esses espaços são potentes para isso. Feedback de reunião anterior, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que é importante ter uma continuidade dessas reuniões. Realizar territorialização, planejamento da equipe a partir da territorialização, então, que a gente já conversou. Pode passar, Will. E quem é que deve participar das reuniões? A gente tem vários tipos de reunião na PS.
E quem é que tem que participar? Todas as pessoas envolvidas com a temática. Então, por exemplo, na reunião de equipe, que é a reunião da SF, da IAP, da SP, tem que estar, na reunião da SF, tem que estar o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o agente comunitário, para discutir caso, para construir PTS, para definir quais são as visitas domiciliares que a gente vai precisar fazer naquela semana. A gente tem também a reunião geral da unidade, que aí são aquelas que a unidade geralmente fecha, né, porque reúne todos os profissionais de todas as equipes. E aí nessa reunião vai discutir sobre acolhimento, por exemplo, a gente vai fazer um EPS ou vai mudar fluxo de acolhimento. É nessas reuniões gerais que isso tem que acontecer. E aí vai juntar tanto a ESF, a EAP, a ESB, as EMULTs também é bem importante, mesmo que a EMULT não fique naquele espaço físico da unidade básica, quando tu vai discutir um fluxo daqui a pouco de encaminhamento, de continuidade do cuidado, a EMULT tem que estar presente. E além disso, algo que é muito, muito importante, que a gente espera que vocês não esqueçam, assim, os trabalhadores, tanto da recepção, da portaria, eles precisam estar também nesse espaço de reunião geral. Porque acontece, por mais que o acolhimento às vezes é naquela salinha do acolhimento, o acolhimento não é, o acolhimento é uma postura. Então ele acontece desde que a pessoa, do primeiro acesso, primeiro contato que a pessoa tem na unidade. Aí às vezes a gente vê situações bem, bem complexas de usuário que é barrado na porta da unidade. É o porteiro que barrou aquele acesso, é uma criança com febre, um bebê com febre que a mãe levou na unidade e aí o recepcionista disse que não tinha mais ficha. Então, é importante que a gente tenha, todos esses profissionais, eles sejam capacitados, sejam sensibilizados e eles façam parte da equipe, porque eles realmente vão fazer, naquele cuidado que a gente vai ofertar, vai passar pela recepção, vai passar pela portaria, vai passar pela higienização. Então, a gente não pode excluir esses trabalhadores, por mais que não sejam profissionais da saúde, eles são trabalhadores da saúde. E aí também a gente tem as reuniões de núcleo, que são aí para tratar, por exemplo, mudou o calendário vacinal, vou chamar só os enfermeiros, os técnicos de enfermagem que ficam na sala de vacina para discutir isso. Então, reuniões de médicos, de enfermeiros, de cirurgiões dentistas. E aí essas reuniões de núcleo, ela também pode ser com todas. Por exemplo, eu tenho 3, 4 unidades no meu município. Aí o caso do Emerson, que tem 40 mil habitantes, 39 mil habitantes, chama todos os médicos para discutir o novo fluxo, enfim, de tuberculose. Então, é importante, todas essas reuniões, cada uma tem uma finalidade, cada uma tem um público, mas nenhuma delas é mais importante que a outra. Eu vou fazer só reunião de equipe. Isso eu já havia acontecido em unidades que eu trabalhava. Não existia uma reunião geral, só reunião de equipe. Só que aí, quando são unidades maiores, os fluxos vão acontecendo várias questões, a comunicação começa a haver ruídos, é isso como eu falou, né, tem pop, não tem pop, um faz de um jeito, outro faz de outro, e como as pessoas não se comunicam, porque elas não têm espaços de encontro, as coisas vão acontecendo, né, então é importante ter esses espaços para esses grupos possam se encontrar e discutir. Pode passar. E aí alguns tópicos importantes, porque a gente fala de reunião, mas reunião não é só colocar algumas pessoas numa sala e começar a conversar. Todo mundo já participou daquelas reuniões extremamente improdutivas que não tinha pauta, não tinha condução, não teve encaminhamento, e a gente fica ali com a sensação de que a gente passou 2 horas falando e nada aconteceu. Então, para a gente estruturar uma reunião, é importante seguir algumas dicas, algumas estruturas. Por exemplo, definir e acordar um horário, uma periodicidade, um local e forma de organização da equipe para a reunião. Então, qual é o horário em que tem mais pessoas naquela unidade? Às vezes, unidade de turno estendido. Se eu fizer uma reunião só de manhã, as pessoas que vêm à noite não vão participar. Então, eu posso fazer uma reunião que seja às 2 da tarde para contemplar todo mundo. Vai ter uma periodicidade, tá? A reunião vai ser a cada 15 dias, ou reunião geral uma vez por mês. Vai ser sempre na sala tal. É importante ter essa estrutura para garantir uma reunião que seja mais coesa, criar um ambiente acolhedor, então tem que ter espaço de fala para as pessoas. Uma reunião não é só o coordenador da unidade ir lá e falar coisas e as pessoas não poderem dar uma devolutiva. Organização, então, tem que ter uma pessoa responsável por conduzir, que não necessariamente a partir de uma pauta. Se a pauta é imunização, não precisa ser o gestor que é sanitarista para conduzir, pode ser o enfermeiro que é o responsável técnico. Um tempo delimitado, quando a gente manda para vocês, por exemplo, nesse nosso encontro.
Ele começa às 9h30 e ele vai até às 11h30. Então, a gente vai respeitar aquele tempo, a gente não vai ficar com vocês até meio-dia, e tanto porque a gente entende que o tempo de vocês também é importante, vocês têm outros compromissos e se organizaram a partir disso. Pauta, também tem que ter delimitado pautas, tem que ter pautas informadas previamente, consultar as pessoas para ver se elas têm alguma pauta importante, se tem informe. Participação e comprometimento das equipes, de todas as pessoas da equipe, tem que ter uma finalização, então, encaminhamentos, fazer uma ata para que todos, mesmo quem não estava na reunião ou quem precisar rever alguma coisa, possa estar ali acompanhando esse pós-reunião. E aqui só um último aviso também, é que as reuniões, para que elas sejam produtivas, a gente precisa delimitar quem são os atores responsáveis por cada encaminhamento e um prazo para devolutiva. Então, se hoje eu discutir aqui, estou bem focado na questão da imunização, que o Will falou bastante. Se o Will vai ser responsável por implementar, por fazer um POP na sala de vacina, então tá, a gente discutiu, tem que ter POP. Ok, mas quem vai fazer esse POP quando vai ser feito? Vai ser o Will que vai fazer o POP até o fim de outubro. E aí na próxima reunião de outubro, ou início de novembro, no caso, o Will vai apresentar o POP que ele fez e a gente vai discutir. Então são essas pequenas coisinhas que quando a gente não segue, a gente perde o sentido da reunião. E aí fica maçante mesmo. Aí os próprios profissionais não querem se reunir. Então, a gente precisa considerar todos esses fatores. E aí vou perguntar para vocês, que vocês puderem me responder aqui no chat, quem é que faz reunião? Se vocês, quem não faz, nas unidades que não fazem reunião, quais são as dificuldades que vocês enfrentam? O que vocês podem? Quem implementou recentemente reunião de equipe? Está funcionando? Não está funcionando? O que vocês veem também de potencialidade nesse espaço? Pode passar, Will. E aqui a gente tem a nossa colega Priscila fez para a gente recentemente a atualização do tutorial de registro de reuniões de equipe no PEC SUS. Ele teve bastante mudança nessa versão 5.4. Vocês podem acessar aqui pelo QR Code e para poder compartilhar com as equipes, porque tem que registrar essas reuniões também. A gente tem internalizado de que a gente tem que registrar atendimento, visita domiciliar, mas muitas vezes as reuniões, por ser um processo mais burocrático, acaba passando e a gente não registra. É importante para ter ele fez uma atividade de educação permanente na temática de alimentação saudável, coloca ali, porque a gente depois, o município consegue ter esse controle, o estado consegue também ver o que vocês estão fazendo. Aqui a Cristiane colocou que tem 11 unidades em Santiago e todas elas fecham por 2 horas por semana. Nossa maior dificuldade é as reuniões com as coordenações. Tu diz as coordenações de área técnica, Cristiane? Não sei se tu quer abrir o microfone e conversar um pouquinho. Talvez a ideia de dividir por núcleo seja a nossa saída. Para algumas questões tem que realmente ser, porque não faz sentido eu chamar, às vezes, o porteiro numa reunião que vai falar do protocolo de coleta de citopatológico. Então, ali vou chamar só, ou para quando a gente vai falar de inserção de DIU, tem que ser aqueles profissionais realmente que vão fazer parte. O Rogério colocou que eles registram a reunião e depois sincroniza com o ESUS. Vocês não têm microfone. Tá, ela colocou aqui então que as coordenações das unidades são enfermeiros, são demandas de todos os núcleos, tá? É importante também a gestão se reunir para poder alinhar. Pode passar, Will. Aí também, só para pontuar rapidinho, as reuniões intersetoriais, a gente sabe que a atenção primária ela atende demandas das mais diversas ordens e problemas extremamente complexos, que envolvem muitas vezes mais do que só uma questão biológica ou mental, e a gente vai ter, às vezes, vulnerabilidades sociais, questões relacionadas à educação, e aí a gente pode usar esses outros, fazer parcerias no território para entender, discutir esses casos. Aí a gente pode, então, fazer reunião com assistência social, com educação, por meio do PSE também, às vezes a gente consegue esses parceiros, seja com a gestão, né, com a Secretaria Municipal de Educação, ou mesmo com as escolas do território, com os professores, com os diretores das escolas, para entender o que tem, o que está
tendo maior movimentação dentro das escolas, às vezes falar de bullying, falar de cultura da paz, que é uma demanda que a gente não identifica na unidade, mas que a educação está identificando. E outros dispositivos, então, associações de bairro, segurança pública, e todos esses parceiros, então, vão para tanto discutir casos específicos, quanto desenvolver ações comunitárias. Então, como eu citei, né, o exemplo do PSE, que a gente vai fazer ações de cultura da paz no território, porque as escolas têm notado aumento da violência entre as crianças e os adolescentes. Pode passar, Will. E para saber mais, eu falei bastante, mas não falei nada ainda que contemple tudo, né? Tem muitas coisas que a gente pode falar sobre reunião de equipe. A gente tem um capítulo do Guia de Processos Fundamentais que é específico sobre equipe, que ele vai trazer prints, vai trazer perguntas orientadoras, vai trazer conceitos. Vocês podem estar acessando aqui pelo QR Code para se aprofundar melhor no tema. O Emerson colocou aqui que tem 3 tipos de reunião de equipe, as de equipe de reuniões, as de equipe são todas as sextas à tarde, as de núcleo e geral conforme demanda. E a Leda de Chapeta também colocou que realiza uma reunião mensal com todos os profissionais e reuniões pequenas, então, com cada setor. A Vista Alegre também colocou que realiza reunião mensal com a equipe, que é sempre produtiva, todos participam, que bom. Acho que é isso. Se eu perdi algum comentário, por favor, me desculpem, que veio bastante coisa aqui da farmácia, daí se misturou. E agora, falando um pouquinho, então, de apoio matricial, a gente trouxe essa caixinha no mês passado, que a gente fala que o usuário é sempre da PS, né? Quando a gente fala de coordenação do cuidado. Quando a gente encaminha um usuário para um serviço especializado, ele não deixa de ser nosso. Mas, por mais que esse usuário seja nosso, e é nossa responsabilidade, a gente não está sozinho nesse cuidado. As equipes não estão, muitas vezes, equipes mínimas, né? Às vezes ficam com aquela sensação de, eu tenho que dar conta de tudo, é muita coisa, uma hora eu estou às 9 horas atendendo dengue, às 9h20 atendendo tuberculose, às 10 horas atendendo pré-natal de alto risco, que eu tenho que encaminhar, e às vezes a gente fica bastante cansado de tantas demandas e é difícil a gente saber tudo. E aí entra muito o papel do apoio matricial, porque ele vai, como o próprio nome já diz, ofertar apoio, e ele vai também ampliar a compreensão dos casos que são atendidos pela equipe de APS. Então, é uma atribuição das EMULTs, além de fazer atendimento individual, fazer atividade coletiva, fazer esse matriciamento, mas também a gente tem uma série de serviços especializados que fazem também esse serviço de essa oferta de matriciamento. Pode passar, Will, por favor. Aí, esse processo de matriciamento, ele vai contribuir para que não sejam só feitos encaminhamentos ou referência contra referência, mas vai criar espaços que sejam discutidos com as equipes que vão, então, essas equipes especializadas vão realizar educação permanente, então amplia o escopo de atendimento do profissional, qualifica esse profissional, dá segurança para ele. Por exemplo, eu já participei, enquanto estava na PS, de capacitações sobre saúde mental, que são as equipes especializadas e vêm fazer uma capacitação com a gente. E a gente se sente mais seguro para poder atuar. E atendimentos de forma conjunta também. E aí, esse apoio matricial, ele vai agregar nas ações do escopo de ofertas da PS e vai ampliar o conhecimento das equipes, vai fomentar essa integração da ABS com outros serviços. Até porque isso não é uma forma, o apoio matricial ele não é algo unilateral. Então, à medida que eu me comunico com os serviços de atenção especializada, faço essa referência e contra-referência também, eu vou estar criando um vínculo de que eu também possa levar as coisas do meu território. Porque, às vezes, quando tem um serviço maior numa região, ele não compreende as especificidades daquele município de 3 mil habitantes, que a pessoa mora a 40 minutos do centro da cidade pequenininha. Então, eu consigo ali colocar e sensibilizar, até para, às vezes, alterar algum fluxo, levar desse serviço especializado. Então, é bem importante essa comunicação. Pode passar, Will, por favor. E aí eu trouxe alguns, são vários os serviços que fazem
apoio matricial, mas eu trouxe alguns dos serviços estaduais, né, que a gente tem trabalhado com essa proposta. O Ser Mulher, que é o Serviço Especializado de Atenção à Saúde da Mulher, o Acompanha RAPS, que ele tem equipes de saúde mental, da mental do Estado, tem a COLE, que é para atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, o Saúde 60+, que está sendo implementado. A gente também vai ter uma live na sexta-feira agora para falar do Saúde 60+, que é especializado em saúde da pessoa idosa. E a gente tem também os CRAIP, que são Centros Regionalizados de Atenção Integral à Prevenção de ST, de HIV/AIDS e co-infecções. E tem também, óbvio, nossos parceiros que são da APS, que são as equipes multiprofissionais. Pode passar, Will, por favor. E aí tem outros, eu só trouxe alguns para comentar, mas tem também os CAPs, tem vários outros serviços. Alguns serviços, algumas equipes especializadas que os próprios municípios maiores organizam. A gente tem os NAAB. E para saber mais, então, a gente trouxe aqui um guia prático de matriciamento em saúde mental. Ele é um guia bem grande, bem robusto, que foi feito pela Fiocruz, se eu não me engano. E aí tem várias estratégias ali de matriciamento. Ele é específico de saúde mental, mas podem ser adaptadas para o contexto de outros matriciamentos. Alguém ficou com alguma dúvida em relação ao matriciamento? Alguém faz matriciamento? Como é que funciona aqui? Podem colocar aqui no chat, por favor. Agora vocês estão se movimentando, já estão comentando, a gente vai querendo ouvir vocês para entender. Isso aí. Só retomando aqui rapidinho a questão da farmácia, que veio vários comentários, que é uma questão boa, muito bom. É importante lembrar que, tipo assim, a questão é uma organização do município, tá? De como vai se fazer isso. Vocês trouxeram alguns exemplos de que é muito bom para essa parte, pra gente ver. Mas sempre lembrar que tem que atender a demanda da população, né? Eles têm que ver essa parte de como é que a população vai ser atendida, consiga suprir a necessidade. Também lembrar que, tipo, tem o atendente, o auxiliar de farmácia, né? O atendente de farmácia, ele que é um profissional que pode vir ser a trabalhar, então, no serviço também, que pode atender isso. E essa organização aí, como é que vai ser a distribuição, a questão farmacêutica. Tem a questão dos POPs, novamente, que você pode ser criado, elaborado, organizado, né? E vai fazer uma organização do fluxo do sistema internamente, tá? Com essa questão. Só gostaria de enfatizar a importância de ter um cuidado, que o técnico de enfermagem não é uma competência dele de distribuir medicação, né? Então a gente sabe que às vezes quando o técnico auxilia, ajuda conforme uma demanda pontual e necessária, mas não compete a ele estar lá na farmácia fazendo essa dispensação, tá? Então tem que cuidar porque tem uns desvios de funções aí que podem dar algumas complicações. Então assim, tem que cuidar dessa parte e, novamente, o município, o gestor farmacêutico organiza um fluxo, organiza essas questões de orientações, tem um auxiliar farmacêutico que pode vir auxiliar, tá, gente? E atendendo, claro, a demanda dessa população. Falando da questão da vigilância, tá? A gente sabe que a vigilância, tá? Ela não é um setor separado, ela está envolvida junto com a saúde. A gente tem a vigilância em suas diferentes partes, de vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária, saúde do trabalhador e assim por diante. Falando num contexto geral, tá? Tem que lembrar que a APS está vinculada com ela auxilia muito a APS, de um trabalho mútuo, né, nessa questão. Tem que lembrar que a vigilância, então, ela tem o papel de identificar os problemas, então vamos ver o que está acontecendo, como é que a gente vai resolver isso, como é que a gente vai agir com esse contexto, né, e em conjunto com a APS traçar essas estratégias dessa organização. Aí eu deixei para você também aqui acesso à questão do site aqui da atenção primária, que fala um pouco da vigilância, tem materiais que podem auxiliar vocês em organizando essa questão com a vigilância, tá? A gente traz para vocês um perfil geral do que é vigilância em contexto amplo, vai ajudar, tá? Na atenção primária. Então a gente vai ter essa questão, principalmente a gente olha muito para análise epidemiológica quando a gente fala de vacinas, como é que está essa questão de como é que vão vacinar, o que está acontecendo, qual é o agravo que está acontecendo nessa comunidade, como é que vão fazer mediações de organização. A gente vai ter a vigilância, então, liberando lá a questão do funcionamento, uma vinculada à questão sanitária. A gente vai ver se a sala de vacina está de acordo, a vigilância vai estar nos ajudando com essa questão e assim por diante. É importante lembrar que a vigilância e a APS elas têm que andar em conjunto, elas têm que se ajudar, não pode trabalhar individualmente, mas elas estão em conjunto, unindo forças para conseguir fazer as suas ações e melhorias então, no município, né? Porque, por exemplo, a gente vai ter a questão da notificação, então o profissional que está lá na ponta, vai estar fazendo as notificações das doenças, das compulsórias, ele vai ser enviado para a vigilância vai revisar, vão fazer busca ativa junto com a vigilância para ver o que está acontecendo com essa parte. Então, é um trabalho em conjunto nesse contexto e não individual. E a APS tem que fazer parte, tem que
unir braços, como se diz, com a vigilância para fazer esse bom funcionamento. Tá? A gente deixa para vocês aqui também um guia, tá? Que vai falar essa questão de como é que a atenção primária e a vigilância vão trabalhar em conjunto, né? Que é uma ação articulada, então ele traz orientações, no geral, para o gestor também e o profissional aprofundar o conhecimento nessa parte e ver quais são os pontos importantes que trabalham nas duas faces de vigilância e a questão da atenção primária. E lembrar também que é uma ação transversal que vai estar atuando com esse contexto em si, tá? A gente traz um exemplo, assim, na questão do funcionamento junto da vigilância KPS, por exemplo, a sala de vacina, a questão da dengue, que a gente já sabe que teve muitos problemas na questão do município, e a gente vai entrar logo no verão, então a gente sabe que vai voltar novamente isso. Trabalhar com diagnósticos, ações preventivas, educação também, saúde, né? Questões de cuidado. E a gente chama questões norteadoras, né, que vão mostrando essa questão da vigilância com a APS. Que é aquela questão, quais são as doenças infecto-contagiosas que estão presentes no meu território? Como é que a gente vai agir com isso? Como a gente vai prevenir? Vai fazer promoção da saúde nessa parte, né? Como é que a gente vai fazer essa investigação, então, dos contatos das pessoas que têm doenças transmissíveis para essa parte, né? Como é que é feita essa busca, né, desses usuários faltosos para fazer um tratamento? Então, eu tenho um paciente lá que tem TB, ele não faz adesão ao tratamento. Como é que eu vou fazer essa busca ativa? Como é que a gente vai fazer a ação, tá? A vigilância vem junto com nós para trabalhar com essa parte, né? A questão, novamente, a vigilância ajuda na capacitação das notificações, se o profissional tem dificuldade de fazer essa notificação, de como proceder, então a vigilância vem para auxiliar nessa questão também junto com essa parte, né? E também, claro, o gestor, profissional lá da PS, pessoal da vigilância, vai definir esse fluxo também de como é que vai fazer esse acompanhamento para esse indivíduo, né? Como é que eu vou notificar, como é que eu vou continuar acompanhando ele, como é que eu vou dar os devidos encaminhamentos para essa parte, para a questão dessa rede do cuidado, né? Então é uma questão que está se trabalhando em conjunto e não individualmente nesse contexto. Tá? A gente deixa para vocês alguns sites, por exemplo, que vocês podem ver como esse perfil epidemiológico dos municípios, que a gente tem o portal BI aqui. A gente traz uma questão de uma live anterior que fala sobre hesitação vacinal, como é que os profissionais vão agir com isso. E um ponto muito importante que eu volto agora na questão do ESUS, tá? Que eu tinha mencionado anteriormente para vocês, que é isso. Agora, a partir da nossa nova atualização do ESUS, a nossa colega Priscila fez aquele material, né, que eu falei anteriormente, agora eu trago novamente para vocês, que eu consigo fazer busca ativa pelo ESUS. Então eu consigo abrir o ESUS, eu consigo buscar o que eu quero, criança, adolescente, adulto, assim por diante. Eu posso buscar a faixa etária nessa parte, e eu faço essa busca, a questão olhando também tipo, da questão da vacina, quem é que está faltando vacinar, o que está faltando. Então eu consigo rapidamente pelo sistema fazer esse levantamento dessas pessoas que estão em falta, para mim conseguir saber quem é a pessoa e eu conseguir fazer essa busca ativa, fazer esse contato direto. Então é um outro recurso que pode ser utilizado para mim reconhecer meu território, saber quais são as demandas e necessidades desse território a partir da imunização e eu consiga atender essa demanda e consiga chegar lá na questão dos indicadores preconizados com essa parte. Então é muito importante, além de ter esse conhecimento do território, conhecer a população, usar recursos disponíveis e como é que eu consigo chegar até essas pessoas também com essa parte. E um exemplo que a gente tem é a questão do ESUS nesse contexto em si. Tá? A gente deixa também para vocês mais um material sobre guia de vigilância em saúde, que vocês podem aprofundar o conhecimento e olhar um pouco mais sobre essas ações, esses cuidados da vigilância nessa parte, que também vão entrar junto à APS para esse contexto em si. Tá? E aí agora a gente vem para a última etapa, né, que a gente vai falar sobre a questão das emergências de saúde pública aí com a colega Marina. Chegamos no último, nosso tópico especial. Gente, vou pedir para vocês ficarem com a gente agora nessa finaleira, e daí depois a gente abre para dúvidas, para sugestões, para comentários, e a gente consegue terminar até às 11h30. Falando, então, das emergências, a gente tem, acho que isso é algo que não tá claro para todo mundo, talvez, que a situação de emergência ela pode ser decretada pelo chefe do Poder Executivo Municipal, então o prefeito que vai decretar, em situações que vão gerar eventos de saúde pública que podem constituir potencial ameaça à saúde pública. Então, elas podem ser de vários tipos. A gente pode ter situações epidemiológicas, então Covid-19, doenças, pode ser por desastres, como a gente teve na enchente, e por desassistência à população, como a gente teve na população indígena dos Yanomami, que teve no Terra do Guarito também, a gente já teve uma emergência por desassistência. Pode passar, Will. Will, pode passar, por favor. Enquanto ele não passa, já falando do próximo slide, a gente teve
por mais que as emergências elas sejam uma situação excepcional, a gente teve uma série de emergências nos últimos anos. A gente teve, desde 2020, então, a Covid-19, que foi uma grande pandemia, foi mundial, a gente teve o mundo inteiro mobilizado em função dessa doença, a gente teve centenas de óbitos, centenas de milhares de óbitos no Brasil. E isso mudou completamente a nossa rotina, né, tanto de vida quanto de atenção primária. Um ano e meio, olha só, fui diretora. Só vou desligar aqui que tem o microfone aberto. Meu primeiro emprego. A gente teve também a emergência de dengue nos anos de 2022, agora 2025 de novo. Em 2024, a gente teve a enchente que foi aqui no estado de grandes proporções, afetou as pessoas nas mais diversas áreas. Will, tu pode passar o slide, por favor? E a gente teve também, mais recentemente, agora esse ano, a emergência por síndrome respiratória aguda grave, a gente teve emergências lotadas, fechadas, e a gente sabe que isso também se reflete na atenção primária, né? Quando a gente tem uma emergência fechada, os nossos usuários vão acabar procurando mais os nossos serviços de saúde. E aqui eu só coloquei uma observação que não é uma emergência de saúde pública, mas a gente teve estiagem nos anos de 2020, 2022 e 2023, que foram decretadas situações de emergência no estado. E o que acontece com a estiagem? Por mais que ela não tenha nenhuma doença diretamente relacionada com ela vai ocasionar um aumento do risco, seja risco hidrológico, como risco de insegurança alimentar da nossa população. Então, a gente tem que estar atento quando essas outras situações acontecem, porque a nossa população ela pode ficar a ser mais vulnerabilizada. Então, pode aumentar a insegurança alimentar, por exemplo. Como é que está essas crianças, esses idosos, como é que eles estão? Então, a gente vai ter o agravamento. A gente teve também, no ano passado, as ondas de calor, que não chegou a ser uma emergência, mas que é algo atípico e que afeta as nossas populações, faz aumentar o número de atendimentos, né? O agravamento de condições crônicas, idosos desidratados. Pode passar, Will, por favor. E aí, o que pode acontecer, né, a partir dessas emergências? Um aumento expressivo na demanda, a gente teve recentemente a questão da dengue muito forte, as unidades, um aumento muito grande de demanda. Esse aumento de demanda vai gerar uma sobrecarga da equipe, a gente vai ter profissionais afetados, então, tanto profissionais afetados ali, a gente teve na atividade pós-módulo, alguém falou das questões emocionais, profissionais que perderam suas casas nas enchentes, profissionais que tiveram Covid, que têm afastamento por dengue, tudo isso vai afetar a nossa rotina da unidade. Aumento de transtornos mentais ou sintomas ansiosos ou depressivos, quando a gente tem uma mudança, por exemplo, com a enchente, muitas pessoas, mesmo após retornarem para suas casas, que perderam suas coisas ou vivenciaram a perda de um familiar, de pessoas próximas, vão estar expostas nesse aumento de transtornos, perda de medicamento, riscos ambientais, então leptospirose, tétano, e tem várias ações que a gente pode fazer a partir disso, como, por exemplo, a ampliação do horário de funcionamento. A gente tem agora recentemente a publicação da Portaria do Inverno Gaúcho, que a gente tem recursos, os municípios receberam recurso, e entre as ações que eles podem utilizar com esse recurso é a ampliação do horário de funcionamento. Então, tanto contratação de profissionais, quanto pagamento de hora extra para os profissionais, para a gente ter uma ampliação desses atendimentos. Contratação de profissionais é algo que a gente pode fazer. Compra de insumos, então, quando a gente tem aumento de casos de dengue, a gente tem que comprar mais sais de hidratação, capacitação de profissionais. A gente fez uma força-tarefa nos últimos anos para conseguir fazer várias capacitações com as regiões do estado para manejo clínico da dengue, porque a dengue não era uma doença comum alguns anos atrás, né? Então muitas pessoas não sabiam fazer essa classificação de risco da dengue. A gente fez e a gente tem feito sistematicamente essas capacitações de manejo. Adaptação de fluxos é preciso fazer. Reorganização do acesso. Então, se a minha unidade
eu só atendo acolhimento até às 10 da manhã, mas eu estou com uma epidemia de dengue. Eu não posso deixar aquele usuário que aparece às 3 da tarde ali, eu não vou atender porque não tem mais acolhimento. A gente precisa reorganizar esses fluxos. Pode passar, Will, por favor. Aí, no que depende de vocês, né? No papel do gestor de atenção primária em relação às emergências. Tem 3 pontos de atenção que são fundamentais, que é os recursos financeiros extraordinários. Então, sempre que a gente passa por alguma situação de calamidade, tanto o governo federal quanto o governo estadual se mobiliza para fazer pagamentos extraordinários. Por exemplo, essa portaria do Inverno Gaúcho que eu acabei de citar. Então, só que o que a gente vê muitas vezes é que o município ele está tão desorganizado, tão imerso naquela situação, que ele não consegue fazer a adesão, não consegue usar esse recurso. Então, tem que estar, mesmo que a gente esteja numa situação difícil, a gente precisa se organizar para ir atrás dessas informações, para poder usar esse dinheiro, que é o que vai qualificar e vai conseguir estabilizar e equilibrar a nossa situação. Capacidade instalada, eu tenho que saber se aquele número de profissionais que eu tenho na atenção primária ele é suficiente ou se eu vou ter que contratar mais profissionais. E mesmo pós uma situação, por exemplo, pós-enchente, teve municípios, né, que identificaram que precisam de mais uma saúde mental mais reforçada naquele município, precisam de mais psicólogos na rede, precisam de psiquiatra, precisam de uma equipe de saúde mental para fazer emagrecimento na PS. E os fluxos, que precisam ser adaptados para essa situação de emergência e precisam ser retomados após essa parte mais grave da emergência. E aí, no meio disso, a gente tem algo que é fundamental, que eu sempre falo, quem me conhece sabe que eu estou sempre falando de comunicação para qualquer coisa, porque a comunicação é a base, né, gente? Se a gente não consegue se comunicar, tanto de ouvir as coordenações regionais, ouvir o Ministério, ouvir o nível central do Estado e não consegue comunicar quais são as nossas necessidades, as coisas não fluem, né? A gente precisa de fluidez nessa comunicação. E tudo isso eu vou adaptar fluxo, aí eu vou perceber que eu preciso de mais pessoas, daí com as pessoas eu preciso de dinheiro, mas eu tenho aquele dinheiro do Inverno Gaúcho. Então, tudo isso está relacionado. Pode passar, por favor. E aqui, ano passado, a gente fez uma live especificamente da situação de enchente, né? Tava eu e a Luísa, que estava no encontro passado comigo, dos processos fundamentais, parte 1, que era sobre a gestão da PS em situações de emergência. Essa live é bem específica da enchente, mas vocês podem também assistir porque tem outros pontos importantes e que podem apoiar vocês em outras situações. A gente vai falar de leptospirose, vai falar de doenças hídricas, mas também tem outros componentes ali que são importantes, que vocês precisam, são de base para todas as situações de emergência. Está aqui pelo QR Code, está disponível no nosso canal do YouTube. E, para finalizar, vocês já devem conhecer, espero que conheçam, a gente fez uma série de guias rápidos para situações de emergência, muito a partir da experiência de vocês, lá em maio e junho, porque foi algo que desestruturou todo mundo, né, gente? Todo mundo foi abalado de alguma forma e ninguém estava preparado. Mesmo que a gente se preparasse, não tinha como a gente saber que algo daquela proporção ia acontecer. E a gente não tinha materiais, a gente não tinha... O que faz quando metade do município está em abrigo, ou quando todas as pessoas foram para outro município, ou os municípios do litoral, por exemplo, que foram menos afetados, mas receberam muita gente. Como se organiza? E a gente foi criando uma série de materiais para embasar a atuação. E aí a gente tem recomendações para atuação em abrigos, que são voltados para profissionais de saúde, orientação para profissionais de saúde voluntários, que também estavam atuando, foram uma força de trabalho muito importante, mas que precisavam de um direcionamento que às vezes a gestão sozinha não dava conta pelo grande volume de pessoas. A atuação da PS em ações essenciais e em caráter excepcional. Tem algumas ações que são essenciais, que precisam ser mantidas mesmo nessas situações de emergência. Recomendação para organização
organização da PS em abrigos, para os gestores de saúde, recursos financeiros, esse recursos financeiros ele foi atualizado recentemente, e busca ativa na APS. Aí pelo QR Code vocês podem acessar essa coletânea. Todos eles são guias bem curtinhos, assim, bem diretos para guiar a atuação nessas situações. Pode passar. Então, o que a gente tinha para conversar, para apresentar para vocês, por enquanto, por hoje, era isso. De novo, reforço, né, que são pinceladas em cada tópico. Tem muito material disponível ali, tanto na apresentação como material complementar, quanto cursos, formações, lives, que vocês podem estar se aprofundando nos tópicos que vocês identificam que tem uma maior fragilidade. E queria agradecer, a gente estava em 100 pessoas hoje, nessa manhã. É bastante gente participando no chat, contando das suas experiências. É muito proveitoso para a gente, quando a gente consegue ter essa troca com vocês. E aí agora vou passar para o Will, para ver se quer complementar, e deixo para vocês aberto o microfone ou o chat, para vocês compartilharem se vocês têm alguma dificuldade, o que dá certo para vocês, se vocês acham que faltou algum tópico importante, ou que alguma coisa que não ficou, que pode ser mais abordada, agora a gente pode trocar uma ideia sobre algum tópico específico com vocês. Isso aí, Marina, a gente, como é mencionado, né, a gente literalmente são pinceladas, são tópicos, a gente deixa bastante recursos para vocês irem aprofundar o conhecimento, então a gente deixa o caminho a ser buscado, caso desejarem ou precisem nessa parte, né. É muito bom que vocês vão trocando essas experiências, vão trocando essas ideias também, vocês trazem as experiências de vocês, ou quais as dificuldades de vocês, que a gente vai vendo entre os municípios, né, isso vai fazendo a diferenciação, né. E sem dúvida nenhuma, vocês possam trazer para nós também a questão dos feedbacks, né, e compartilhar ainda mais. Então a gente fica aberto para vocês, né, para a gente conversar, trocar essa experiência nesse período ainda que a gente tem uns minutos. E claro, né, a gente não esqueça de assinar a presença, né, isso é uma questão muito importante, né, para vocês terem o registro adequado aí, para a gente ter a certificação no final do ano.